Bem, o assunto de hoje, ainda continuando dentro de termos essenciais, será sujeito. Antes da gente adentrar mais na ideia de sujeito, o que deveria ser esse sujeito? Sujeito é o ser ou um fato sobre o qual se declara alguma coisa, né? E essa declaração seria o predicado. Sujeito também é aquilo ou aquele que conjuga o verbo. E por isso o verbo sempre precisará concordar com o seu sujeito. Uma regra de concordância verbal. Tudo bem? Além disso, tem algumas características que precisam ser exaltadas. A primeira característica é a noção de núcleo. Dentro da sintaxe, o núcleo é a palavra mais importante dentro de cada sintagma. Sintagma é um conjunto de palavras que formam um bloquinho de informação. O sintagma nominal, por exemplo, é o sujeito. Ele é um substantivo que está rodeado ali de adjuntos adnominais. Então, o núcleo seria a palavra mais importante dentro desse conjunto. Entretanto, às vezes, o sujeito aparece sozinho. Logo após ele vem o verbo. Então, o sujeito ali, automaticamente, também já é o núcleo. Tudo bem? É o caso da palavra alguém. Alguém escondeu minha bolsa. Nessa oração, o alguém está sozinho. Logo após ele, já vem o verbo. Então, alguém automaticamente é um núcleo. Entretanto, no segundo exemplo, já fica uma situação um pouquinho mais complicada. As casas da vila estavam à venda. As casas da vila formam um sintagma nominal. Um pequeno bloco de palavras que carregam um sentido. Tudo bem? Dentro do sintagma as casas da vila, a palavra mais importante é casa. Concorda? Então, casas será o núcleo do meu sujeito. Quero deixar claro que o sujeito terá núcleo, o predicado terá núcleo e os complementos terão núcleos, assim como os objetos diretos e indiretos terão núcleos. Tudo bem? Então o núcleo, ele carrega, né, a importância, é a palavra principal dentro de um sintagma. Tá bom? Então, o núcleo vai estar aqui sublinhado dentro dos exemplos. Tudo bem? O núcleo é a palavra mais importante. Um sujeito, ele só poderá ser formado por substantivo, pronome, numeral, verbo no infinitivo, oração substantiva ou uma palavra substantivada. É uma palavra que sofreu derivação imprópria, né, pelo artigo ou por um pronome. Seguindo a ordem, o primeiro exemplo, nós temos um sujeito sendo formado por pronome. Alguém escondeu minha bolsa. Para descobrirmos quem é o sujeito, eu só preciso perguntar ao verbo. O verbo aqui é escondeu. Então eu pergunto ao verbo: quem escondeu minha bolsa? Alguém. Então o verbo me responde quem fez a ação. Logo, quem escondeu minha bolsa foi alguém. Então esse alguém é o sujeito da oração. No segundo exemplo já é um substantivo, né? Casas é um substantivo. As casas da vila estavam à venda. Eu pergunto, quem estavam à venda? As casas da vila. Casas é o núcleo do sujeito. As é o artigo definido que acompanha esse núcleo do sujeito. Logo, se ele acompanha, ele está ao lado do sujeito, eu darei um nome para ele, que será adjunto adnominal, que anda junto, anda ao lado do nome. Nome aqui, casas. E da vila, tudo isso aqui está dando uma característica para essa casa. Se eu tenho artigo definido, quer dizer que essa casa já é conhecida. E quando eu digo que essas casas são as casas da vila, são casas específicas. São as casas do morro? Não. A casa do João? Muito menos. As casas a qual me refiro são as casas da vila. Então, nesse caso aqui, por conta de casa ser substantivo concreto, adnominal, que complementa, dá uma característica à palavra casas. Tudo bem? E estavam à venda, tudo isso aqui é o predicado. Tá? Então aqui eu tenho um pronome, eu tenho um substantivo. Agora eu terei um numeral como núcleo do sujeito.
2 dos meus amigos passaram na prova da SpaceX. Aí você pergunta para o verbo, quem passaram na prova da SpaceX? 2 dos meus amigos. Então eu tenho 2 sendo o núcleo do sujeito e dos meus amigos o complementa, a explicação de quem são esses 2. Tudo bem? Então aqui o verbo é passaram e o passaram me responde que foram 2 dos meus amigos. Então 2 dos meus amigos, tudo isso aqui é o sujeito, sendo a palavra 2 o núcleo. Tá? Ler nunca saiu de moda. O que nunca saiu de moda? Ler. Então, ler aqui, e ler você já conhece, né, é um verbo. Entretanto, aqui ele funciona como um substantivo, até porque a forma nominal do verbo é infinitivo, particípio gerúndio, sendo chamado de forma nominal porque em alguns casos eles podem assumir outras funções que não verbos. Nesse caso, ler funciona como um substantivo. Então, ler nunca saiu de moda. O que nunca saiu de moda? Ler. Então aqui eu tenho o verbo no infinitivo assumindo o papel de sujeito. O verde da Amazônia encanta. Deixa eu apagar aqui que o núcleo é só verde. Verde é um adjetivo, é uma cor, é uma característica de algo. Entretanto, por estar sendo substantivado pelo artigo o, esse verde deixa de ser uma cor e passa a ser uma coisa. Quando eu digo verde da Amazônia encanta, eu estou me referindo à vegetação da Amazônia. Tudo bem? Então, nesse caso, o adjetivo verde foi substantivado e passou a ser o sujeito do verbo encantar. O que encanta? O verde da Amazônia. Da Amazônia aqui está dando uma característica para esse verde. Então, tenho a adjunta adnominal, núcleo do sujeito, adjunta adnominal e o predicado, somente o verbo. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, eu teria uma oração substantiva. E aqui nós já estamos entrando na aula de período composto, mas é só um spoiler do que virá pela frente, tá? Aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Convém que estudemos mais. Eu posso substituir toda essa oração, que estudemos mais, por um pronome. Isso. E eu posso pegar esse pronome e colocar lá na função do sujeito. Isso convém. Perceberam como faz sentido? Quando eu transformo essa oração subordinada em um pronome substantivo e ele se encaixa perfeitamente no papel de sujeito, eu tenho a certeza de que essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é uma oração inteira que cumpre o papel de apenas um substantivo. E aí, o substantivo pode ser sujeito? Pode. Logo, essa oração inteira aqui é o sujeito. Por isso que ela toda está sublinhada. Porque toda ela é o núcleo. Porque ela toda funciona como apenas uma palavra substantivo. E tiramos essa dúvida quando transformamos tudo isso aqui em um pronome. Isso, isto ou aquilo. Isso convém? Show de bola. Então, convém é o verbo. E essa oração inteira aqui passa a ser o sujeito. Uma oração substantiva subjetiva. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, chama lá no chat para a gente tirar junto, ok? Valeu, até a próxima.